Ele morreu, ele era diferente, e ele tinha umas piadas muito engraçadas, dentre elas, cabaré, olha só quem resolveu dar o ar da graça. E aí, mó onda, e tinha lá duas Kenga, que era a Margarete e a Helena. Aí essa minha amiga decidiu colocar o nome da filha dela de Helena. E eu ficava me fazendo a piada do espanto o tempo todo, Helena, mulher, um dia deles. E tal. Pois tu acredita que ela deixou de botar de Helena? Aí eu, beleza, vamos ver qual é o nome que ela escolheu. Botou o nome da filha de Abigail. Aí eu fiquei tão arrependido de ter ficado frescando com o nome. Que Helena, pelo menos, né? Não é Abigail. Parece até que você tá com o nariz entupido chamando a pessoa de amiga, né? Amiga. E aí, Antônio? Hoje a gente vai continuar um pouco mais de botânica, na sua cara. Vamos fazer. Vamos fazer. O pessoal, ontem. Ah, já fechou. Era o Adriano, ele já fechou com a pessoa. Ué, vai dar certo. Não era para ser. Não joga praga, vai ser um professor top, excelente, você vai ficar muito feliz. Ele vai trazer uma sacada que vai resultar na sua aprovação. Deu. Hã? Não, um professor de física saiu e aí eu me prontifiquei para fazer uma indicação, só que o Adriano já fechou com um professor novo. Entendeu? Era isso que eu estava falando. Vamos lá, né, gente? Pessoal, como prometido hoje, nós vamos continuar, né? Deixa eu botar aqui. Olha aí, mano. Eu já ia botando o arroba da loja de iPhone. Vamos lá. Vamos aqui. Vocês têm data show, não, né? Não. Então, eu vou ter que manifestar os meus dons artísticos, é isso mesmo? Por quê? E você pesando 25 não faz sentido, não é verdade? Não faz sentido. Do corredor que fez cocô na corrida? Ah, sim, mano. Terrível. Vocês foram atrás, vocês acharam esse vídeo no YouTube? Pois tem. Certeza. Assim, eu nunca pesquisei, né? Mas eu tenho certeza que tem. Mará. Ah, sim. Eu ia perguntar isso hoje. Os títulos. O recordista mundial de marcha atlética se caga e desmaia na corrida.
Ô, Jesus. Tá aqui, esse cara aqui. 2007. Eu acho, tenho certeza. Não. Foi esse cara aqui, o tal do Vanderlei Cordeiro de Lima, que ele misteriosamente, no meio da corrida, sumiu. Os câmeras procurando assim, cadê o Vanderlei? Ele disse que tinha comido uma macarronada e tal, se sentiu mal antes da corrida, se escondeu de trás de uma moita. Mano, eu fico imaginando ele correndo e deslizando a nádega uma na outra, assim, ó. Que horror. Mano, se limpa. Que folha, mano. É, deve ter folhas, né? Cara, terrível, velho. E que bom que vocês estão armazenando alguma coisa das minhas aulas, né? Também. Vamos combinar, né? Que bom, né? Que bom. Acho que tá muito nepomuceno isso aqui. Mas sim, gente, e fora dos stories, como é que vocês estão? E fora dos stories, como é que vocês estão? Surto, colapso, né? Vocês vão disputar o uniforme? Nossa, mano. Cara, é incrível como a galera de cursinho, quando vai chegando na prova, a quantidade de ameaça de suicídio que tem. É terrível. É sério. Não, mas aí eu acho que eles falam assim, que nem ele falou agora. Que nem ela fala, eu vou me matar. É o tempo todo. Assim, vou me matar. Aí eu fico falando assim, olha, eu acredito no poder das palavras. Eu falo, gente, vamos maneirar nas coisas assim. Eu falo assim, ó, tu sabia que falar que vai se matar e falar que vai passar é a mesma quantidade de oxigênio que tu gasta? Então vamos falar coisa boa, né? Tá tão confiante, né? Cara, eu nunca vou esquecer. Na sétima série, minha mãe comprou uma chulapa de uma borracha. Se liga, imagina uma borracha dessa daqui, só que pesando 3,5 kg. Gigante. Se liga, né? Aquelas assim, se liga? Gigante, sim, gigante, gigante. Pronto. Um belo dia, minha borracha sumiu. Chorei, fiquei em estado assim, sétima série, pô. Na semana seguinte, um bocado de gente lá na sala com um pedaço de borrachinha cortado, visivelmente cortado com a faca. Eu olhei assim, ó, saí pegando assim, ó. Chega e emendava, fazia assim, ó, colava assim, ó, na outra, assim, ó. Por que vocês fizeram isso? Eu fiquei assim. Aí ela, a gente não sabia que era tua, a gente achou. Eu era o único na escola com uma borracha desse tamanho. Galera era perversa demais, galera das. Eu peguei, eu consegui recuperar 3 pedaços.
Mas ainda assim, estava faltando bem uns outros 6, né? Porque era, nossa, era muito grande. Enfim, gente, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre as estruturas florais que são pertinentes no processo da reprodução das angiospermas, né? Como a gente falou ontem, as angiospermas, elas utilizam das flores como mecanismos de dispersão. Dispersão de quê, negada? Dispersão de pólen, né? Elas vão utilizar mecanismos para atrair outros seres para poder servir de arapuca, uma armadilha mesmo, para que eles se sujem de pólen e assim carreguem o pólen de uma estrutura, de uma flor, para outra, e isso traz que vantagem para a flor? Variabilidade genética, né? Então, também, né, por consequência, devido a esta importância dos polinizadores para as angiospermas, qualquer tipo de impacto ambiental que coloque em crítica, né, em estado crítico, os insetos polinizadores, você terá, por consequência, uma redução da produção de plantas frutíferas, né, ou então mesmo na quantidade de sementes hábeis para o cultivo, né, uma vez que a gente sabe, né, que nós temos grandes polinizadores, e uma vez que você utiliza, por exemplo, inseticidas, você não consegue matar só gafanhoto, só grilo, você acaba matando o quê? Você acaba matando abelhas, outros insetos que vão estar ali polinizando. Dependendo da substância que você utilizou nos agrotóxicos, você pode estar implementando uma situação de biomagnificância e de bioacumulação no ecossistema, né? Onde vão estar inserindo substâncias tóxicas que se acumulam nos corpos dos indivíduos e são inseridos nas cadeias alimentares. Então, tudo isso daí é coisa para você se preocupar e observar nas questões, porque são as formas que, por exemplo, o Enem, ele curte de botar para você, né? Ele tenta te colocar numa visão mais, numa cosmovisão, né, mais globalista acerca das situações. Né? Então, vamos aqui. Fiz aqui uma flor meio bizarra, meio Chernobyl, mas vai dar bom, tá bom? Bem aqui nós temos a estrutura que liga a flor à planta, né, ao galho, e essa estrutura a gente chama de pendúnculo, né? O pendúnculo floral é a estrutura que une a flor ao galho, tá bom? Bem aqui, eu teria uma membrana aqui por cima, que elas servem como base para as pétalas. Essa estrutura eu chamo de cálice. Tudo isso daqui, ó, eu chamo de cálice. Se eu fosse fazer ela sem estar fatiada, né, dessa forma, a estrutura ela ficaria uma coisa mais ou menos assim. E é justamente por isso que ela tem o nome de cálice. Parece um copinho, né? Isso aqui ela tá com... Hã? Não, ela está partida no meio aqui, ela está no concorde longitudinal. Você está vendo aqui o pendúnculo, você está vendo o ovário aberto, as pétalas, somente a metade das pétalas, né? Você está vendo aqui todo o ducto do estigma cortado no meio e ali algumas anteras. A gente vai já trazer também uma diversidade de anteras para vocês, tá bom? Aqui embaixo, eu tenho umas folhas adaptadas que também servem de sustentação para as pétalas, porque muitas pétalas elas têm uma estrutura mais aberta, né? Quem tem uma folha solta, isso aqui me empresta. Tem algumas folhas, né, que elas vão ter uma estrutura aberta, então por isso elas ficam caídas. Mas quando você coloca uma sépola para baixo, ou mesmo quando ela tem um formato mais côncavo, ela consegue se manter ereta. Né? Então, a maioria das flores tem essa pétala em formato côncavo para se manter ereta, e isso auxilia no quê? No acúmulo de líquidos aqui, que você vai acabar tendo a mistura por conta da glutação da flor, você vai ter a mistura dos açúcares da fotossíntese, e aí você tem a produção do nosso precioso néctar, né, que é muito cobiçado justamente aí pelos animais para vir aqui e acabam se sujando ali com as anteras. Né? Maravilha. Nós temos aqui o nosso querido cálice. Essas bonitinhas aqui a gente chama de sépala, tá? Que alguns livros, em especial a US, gosta de chamar de tépala. Não sei porquê, mas eles chamam. Já vi, são nomes que vão mudando com o tempo, mas a galera da US é meio, entendeu? É, tipo isso, tá?
Bom, bem aqui no meio nós temos o nosso querido ovário. E bem aqui nós temos os óvulos. Tá bom? Os óvulos. Lembrando que os gametas, de forma geral, eles são N. Só que, às vezes, sabe nas mutações gênicas, nas aneuploidias, quando na divisão dos gametas, às vezes vai um cromossomo a mais para um gameta, e aí às vezes você fica com um gameta com 0 cromossomo em determinado locus, e às vezes você tem um gameta com um cromossomo a mais. Essa situação também acontece na produção dos óvulos das flores, às vezes. E às vezes você acaba tendo o quê? Um gameta 2N, um gameta diploide. E aí quando chega um novo gameta haploide, aí você vai ter um indivíduo o quê? 3N, triploide. OK? Então a galera fica demonizando. Ah, meu Deus. Cara, basta aplicar a ideia mutagênica da deleção e adição dos cromossomos nos locos e você vai ter um indivíduo triploide. Pronto. Acontece, mas acontece bastante. E aí você acaba tendo o quê? Uma nova diversidade. E é isso que é maravilhoso, que acaba gerando uma situação que até hoje existe muito debate dentro da biologia, que é justamente o quê? A irradiação evolutiva ou adaptativa, aonde ocorre no mesmo ambiente. Qual é o nome desse tipo de coisa? Isso. Você vai ter irradiação adaptativa simpátrica. Se for em ambientes diferentes, alopátrica, né? Então você vai ter, por exemplo, toda uma população de vegetação de um único tipo, e de repente, do nada, surge um novo tipo de vegetação ali no meio. Por conta do quê? Justamente dessas triploidias, deleções e mutações, e acaba originando uma nova linha gamética ali no meio. Oi. Pronto, perfeito. Exatamente. Você vai ter isso aí no caso do café. Você vai ter também até a teoria da origem das sequoias, nessa mesma pegada, sendo que as sequoias são gimnospermas, a triploidia das gimnospermas, né? Você vai ter essas paradas todas. Super plantas, né? Por exemplo, a do cajueiro lá de Juazeiro, plantas que sofreram a mutação e adquiriram características de outros grupos de vegetais. Então, tudo isso é muito convidativo para a variabilidade genética. Professor, isso é bom? Quem vai decidir é a seleção natural. Tá bom? Não, não, é bom, mas às vezes o ambiente pode tornar impróprio e às vezes o camarada é deletado por isso. Né? É, eliminado. Tá? Por fim, nós temos as pétalas, que também são tipos de folhas adaptadas, né? Geralmente coloridas, geralmente aromatizadas, ricas em carotenoides, né? Ricas em corantes, ricas em aromas. Muitas vezes esses aromas têm uma função atrativa para o polinizador, seja um cheiro adocicado que convida ele para vir se alimentar de néctar, seja um cheiro feromônico que excita o polinizador achando que a flor é um parceiro sexual, ou mesmo vai ter aqueles casos mais bizarros, onde a flor ela vai estar secretando uma substância pútrida, um cheiro de carniça, como as raflésias, que liberam um cheiro de carniça para atrair moscas para o processo de polinização. Tá bom? Chegamos aqui na entrada, tá, da parte feminina. Ó, presta atenção. Essa união de pendúnculo, cálice, sépalas e pétalas, nós chamamos de corola. Eu acho que a ideia era meio que chamar, porque como essas estruturas são as atrativas da flor, eu acho que eles quiseram passar essa ideia, né? Olha como esse carro é chamativo. Então é chamado de corola, tá? E qual é o nome do médico que cuida da genitália feminina? Ginecologista. Então essa estrutura aqui, vocês não vão esquecer mais de chamar de gineceu. Ok? Ginecos, estrutura feminina, gineceu, partes femininas florais. Tá bom? Então nós vamos ter aqui, ó, puxando aqui, ó, o estigma,
Deixa eu só silenciar aqui o áudio um minutinho, só para isso não ficar gravado e eu não ser cancelado na internet. Muito moderno para o meu gosto. Aconteceu. Vamos lá. O que importa é vocês passarem. Tá bom? Tá ótimo? Obrigado, tá, gente? Com certeza. Por isso que eu ainda não coloquei o nome, ó. Tudo isso daqui. Claro. Menos o filete, por isso que ele tá fora do chaveco aqui, ó. Então nós temos aqui, ó. Gineceu é a estrutura feminina. Olha aqui o espelhinho de Afrodite, né? Tudo isso, mas assim, elas não são reprodutivas, mas elas compõem a corola onde eu vou encontrar o ovário. Portanto, cuidado na separação. Tem função reprodutiva a pétala e a sépala? Não. Mas elas compõem a corola, onde eu vou encontrar o ovário. Atenção, tá bom? Mas ela não é uma estrutura ativa no processo reprodutivo, é mais uma coisa atrativa, né? Ginequeu foi outro, foi lindo. Tá em surto ela. Não convulsione, não. Vai, fala de novo. É porque ela lembrou de ginecologista, ela meteu um ginecos aqui do nada. Perfeito, exatamente. Gineceu é todas as partes femininas. E aqui eu tenho o filete e também as anteras, que alguns livros gostam de chamar essas estruturas aqui de estames, não é? Alguns livros gostam de chamar essas estruturas de estames, mas também nós podemos chamar de, o Antônio já soltou ali em cima, androceu. Beleza? Androceu, estrutura masculina da flor. Agora, olha que interessante. Vocês percebem que aquelas estruturas polinizadoras estão acima do estigma? Ou seja, neste caso, nada impede dos grãos de pólen fazer o quê? Cair dentro do estigma. Nesse caso, em flores assim, isso é importante, anotem que eu não vejo o livro falando disso. Nestes casos em que a antera está acima do estigma, essas flores têm uma suscetibilidade a ter menos variabilidade genética. Por quê? Porque elas têm a capacidade de autofecundação. Um exemplo de flor que tem essa propriedade, flor de ervilha. A papoula não. Flor de ervilha. Por isso que Mendel, outra coisa que eu não vejo o livro falando, que Mendel ele castrava suas flores.
Ele arrancava os estames das flores para ele ter o controle da polinização delas. O cara era 2.700. Hã? Isso. Entendeu, gente? Por isso que Mendel ele castrava suas flores, porque os estames estavam acima dos estigmas e por isso elas podiam se polinizar, se autofecundar. No entanto, como das flores das papoulas, deixa eu. Como assim? Sim, sim, tem, tem. Mas aí, ó, em algumas flores elas são assim, ó. Tem boi bandido. As papoulas são assim, não são, ó? Ignorante. Né? Nós temos. Tá? Tem uma papoulazinha. Você pega a flor, leva para a professora na primeira série. Amarela, vermelha. Ah, não é verdade que ela é assim, né? Os estames da papoula. Neste cenário, as papoulas elas têm dificuldade de se autofecundar. Porque os estames estão abaixo do estigma. E neste cenário, elas dependem dos polinizadores, na maioria dos casos, para conseguir ter êxito no processo de fecundação. As orquídeas, bromélias, elas são assim, gigantes, assim, para cima. Tem muita flor. Se a gente fosse listar, tem, ó, por exemplo, as angiospermas, pessoal, elas são plantas muito versáteis na questão do tamanho. E muitas vezes elas produzem frutos e a gente está acostumado com a ideia de que o fruto ele é comestível. Mas nem todo fruto é comestível. Nem é porque é pseudofruto, não. O pseudofruto ele recebe esse nome porque ele não teve origem do ovário. Importante isso, tá? Tá aqui o ovário. Quando a flor ela é fecundada, o ovário ele incha, os óvulos que foram fecundados se transformam em sementes. Então você vai ter uma estrutura carnosa, no caso das bagas, né? Você vai ter em frutas carnosas em volta dela a semente no meio. No caso dos frutos estilo, vamos escrever isso, né? Fica no meio, fica no centro o carnoso. O carnoso, quem se encarna ali é o ovário, gerando frutos verdadeiros. Se qualquer outro, isso, qualquer outra fruta, Raíssa, eu estou sentindo uma conexão poderosa aqui. Se qualquer outra fruta for originado de qualquer estrutura que não seja o ovário, é um pseudofruto. Banana é um ovário. Ela não é um fruto. A pinhela é uma gimnosperma, ela não está. O morango ele é outro pseudofruto, é aquelas estruturinhas verdinhas aquilo ali são as frutas. Aqui o morango ele é o pendúnculo. Outra estrutura que é um pendúnculo, o caju. O caju ele é um pendúnculo. Quem acumula os nutrientes é aqui o pendúnculo, e aí vai ter lá a castanha, onde você vai ter a semente dentro. A castanha é o fruto. Não, é porque ela tem. Não, é porque a seiva dela, ela tem um ácido natural, né? Esqueci até o nome do ácido, bonitinho, que ele causa o escurecimento do tecido, da pele, né? O pessoal diz que queima. Mas não é assim. Aí o pessoal diz, não, mas queima na hora de assar, mas na hora que tá pegando fogo, tudo queima, né? O abacaxi nem fruta pode ser chamado, é uma infrutescência. Tomate é uma fruta. O... Que foi, não, tem muita informação, tem muito conflito, a menina tá quase me batendo aqui, já indignada, porque para ela o tomate é verdura. Hã? O tomate ele é fruta porque a estrutura que tornou ele carnoso daquela forma é o ovário e ele tem flor.
o tomateiro tem flor. Então, por isso ele é uma angiosperma e o tomate é a fruta dessa angiosperma. Ok? Pois não, querido. Pronto. Acontece que a gente pode até falar, se vocês quiserem, seleção artificial, a gente até pode falar um pouco sobre os hormônios vegetais e a sua participação na infrutescência, né, na formação do fruto. Algumas plantas, poxa, não tem muita gente aí que produz mais hormônios que outras pessoas? Acabam tendo aí algumas pessoas um pouco mais de acne, às vezes o cara tá com 13 anos de idade, tem mais barba que eu, né? O cara, 13 anos, gente, é sério, tem um garoto de 14 anos de idade, uma das escolas que eu trabalho, que o desgramado, ele tem 2,3 metros de altura, 14 anos de idade, 2 metros, ele calça 51, os calçados dele são por encomenda. Ela falou, mas ele é legal, né? Muito legal ele. Então tá podendo falar, tá liberado, né? Não, é porque o pai dele tem 2,10 metros e a mãe dele tem 1,85 m. E como a gente sabe que essa é uma herança quantitativa, a capacidade de herdar o tamanho de uma pessoa, você tem mais genes para a altura envolvidos na transação e ele acabou ficando bizarro no tamanho. E aí você coloca. É interessante. E é interessante que no Instagram dele, tá lá, né? Fulano de tal, descrição, mais de 2 metros. 14 anos, permite. Permite. Mano, é assim, eu falo assim, e aí, brother, ele pega na minha mão, eu me sinto uma garota. Ele pega, ele dá a volta assim, ó, em mim. Aí eu quase que eu faço assim para ele me levar no colo, assim, ó. Porque eu sou tão pequenininho na frente dele, 14 anos, completo. Eu não disse isso, graças a Deus. Você é um homúnculo, um ser humano com todas as dimensões perfeitas, porém de baixa estatura. É o termo correto. Outro homúnculo. Beleza? Vamos lá, meus queridos pigmeus. É sobre isto. É sobre isto que eu falei anteriormente. Que você vai ter o pólen como um gameta, mas quem vai ter essa adição gamética? É o pólen ou é o óvulo? O óvulo. É o óvulo que tem a adição gamética. Né? Porque se você tiver um pólen mais pesado, ele já vai ter como posso dizer? Ele vai ser menos eficiente no processo de polinização, porque ele vai ser menos carregável pelo vento, ele vai ter menos aderência aos polinizadores, então você vai ter essas estruturas aí de diploides, né, ou gametas diploides nos óvulos. Mas o que tu quer saber mais? Sim, mas é cobrado, mas o que tu quer saber exatamente? Certo. Vocês lembram que eu falei? Pronto. Tu lembra que eu falei ontem que as vegetais superiores eles não têm centríolos? O que isso significa? Por isso que dá certo. Porque no processo das divisões meióticas e mitóticas, os centríolos puxam equivalentemente os cromossomos para os fusos, e aí você tem as divisões corretamente equilibradas. Como elas não possuem centríolos para fazer essa divisão dos cromossomos, ou melhor, das cromátides, você tem o quê? Indivíduos com cromossomos duplicados. E aí elas conseguem formar os embriões triploides por conta disso, pela ausência dos centríolos. Desceu? Desceu, né? Então vamos aqui. O que é que eu estava falando para vocês, gente? Androceu, né? Aqui, tal. Essas bonitinhas aqui são as estruturas masculinas.
tá? E ele me perguntou sobre as bananas, era isso que eu estava falando. Como existem vegetais que produzem hormônios em uma quantidade, tá, suficiente para que ela entre no processo de infrutescência, produção do fruto, estando fecundada ou não, perceberam que isso era muito bom no caso da banana, porque é muito mais fácil comer uma banana sem semente. Se vocês já pesquisaram, as bananas selvagens têm sementes gigantes, enorme. Para quem tem tripofobia, fica se arrupiando todinho quando vê. Tripofobia. A gastura de ver buracos juntos ou então muitas coisas bolinhas juntas também da bizarrice. Calcanhar de maracujá. Fica a dica de pesquisa. Medicina por amor. Eu compartilhei, cara, hoje a mulher lá. Não sei se vocês viram, cara. A médica, vocês aqui, cara, que vão ser médicos. Reclamando porque a médica do plantão na UPA, ela reclamando o que leva uma pessoa a vir numa UPA com infecção urinária. 1h da manhã. É dor, cara, dor. A pessoa tá com esse problema há 30 dias e vem, cara. É justamente sobre isso, assim, a questão da empatia, né? Uma vez eu vi uma pregação do cara falando assim, né? Pega aí um copo d'água e segura na tua frente. Aí todo mundo lá no auditório fazendo isso, pegando um copo d'água. E aí ele ficou falando, aí as pessoas começaram a baixar o copo d'água, começaram a levantar, tal. Pois é, gente, a maioria de vocês já soltaram o copo. Às vezes não é o peso do teu problema. Às vezes é por quanto tempo tu tá tendo que lidar com aquele problema. Quer dizer, a pessoa às vezes olha para o teu problema, às vezes a pessoa olha para o teu problema e vê, olha, o problema dele é menor do que o meu, mas às vezes ele está lidando com esse problema há mais tempo que você e ele está cansado. Aí isso gera um estresse, uma dor emocional muito maior do que a tua. Então, a empatia trata sobre isso, gente. Lembre-se, uma porrada dói mais em uma pessoa do que na outra. Então, empatia. E é por isso que eu sou totalmente a favor da inclusão da disciplina de humanas nas específicas do Enem, que vão ser implementadas a partir de 2023. 2024, né? É porque na minha cabeça. 2024. Humanas. Disseram humanas. Eu não vi o que vai ser de humanas que vai ser implementado. Provavelmente, mas espero. Humanas. Tá? E eu acho isso muito bom, viu? Porque você tem que ser. É bom que vocês que estão se preparando para isso, né? A galera que está se preparando para isso, vai poder se preparar de uma forma muito mais coesa, muito mais específica mesmo. Para essas disciplinas. É. O UFC antigamente era assim, cara. Tinha o vestibular da UFC e tinha o vestibular da UES. O Enem ele era facultativo. E não tinha poder para aprovar ninguém em vestibular nenhum. Você fazia só para saber como é que estava o seu rendimento. Era meio que um censo do governo, da União, para saber como é que estava o ensino dos alunos. Aí, como ninguém estava fazendo porque perda de tempo, e aí começaram a implementar a questão da aprovação no Enem, e aí virou um sistema único de avaliação. Né? Beleza, gente. Então, nós temos aqui os mecanismos de reprodução das angiospermas, originando, vamos lá, vamos lembrar disso aqui. Bem aqui, né? No ovário, se o ovário estiver fecundado, o ovário dará origem ao fruto. Não vos esqueçais, tá bom? Caso o fruto venha de uma origem diferente de ovário, este fruto ele será chamado de pseudofruto, porque muito provavelmente esse fruto não terá sementes em seu interior. Sem sementes, ou estrutura
não frutífera. Por exemplo, maçã não é fruta, é um pseudofruto. Por quê? Porque o ovário da maçã fica na região central dela. Quem foi que se transformou fruto ali? O pendúnculo dela. O pendúnculo da maçã deu origem àquela parte carnosa. Lembre-se, nós temos dois tipos de fruto. Nós temos fruto do tipo baga e nós temos fruto do tipo drupa. Oi. Eu acho que o mais importante é você saber diferenciar monocotiledôneas e dicotiledôneas em relação às angiospermas e gimnospermas. Tá? O que é o cotiledone? Suponhamos, temos aqui uma semente, tá? Uma sementezinha de feijão. Ok? Feijãozinho, tá bom? Se eu tiro o tegumento, o que é o tegumento do feijão? O tegumento é a casca. Tegumento. Assim que tu descasca um feijão, o que acontece com a semente dele? Ela se abre, não é não? Cada metade desta que se abriu é um cotilédone. Portanto, o feijão, por exemplo, ele é uma semente de cotiledônio. O que é o cotilédone? Como aqui, ó. O feijão ele se abre, fica parecendo uma borboletinha assim, né? Se eu manter ele junto. Aqui eu tenho o cotilédone. Qual é a função do cotilédone? O que é o cotilédone? O cotilédone ele é uma folha embrionária que a função dela é o quê? Armazenar nutrientes. Por que que ele precisa desse armazenamento de nutrientes na semente? Para nutrir o embrião durante o processo de germinação. Pensa, cara, a planta ela é autotrófica. Debaixo da terra tem luz. Portanto, essa planta ela precisa de uma reserva energética para conseguir executar suas fases de desenvolvimento. É como se fosse o vitelo da planta. Muito lindo da sua parte isso. Beleza? Aqui no centro, na região mais central, você vai encontrar o embrião, que dará origem à plântula, que vai dar origem àquela primeira raiz primitiva e vai se desenvolver na planta. Tanto que, quando o feijão sai do solo, ele está retinho, né? Aí ele está se ramificando aqui, dando origem às folhinhas dele. Aí tu vai encontrar aqui o cotiledonezinho aqui murchinho, ó. Porque assim que ele consegue abrir suas folhas, o cotiledone já não tem mais função alguma, então ele murcha e cai. Não tem mais reserva nenhuma nele ali. Então o cotiledone tem essa função. Agora, muito importante, isso aqui é sensacional para vocês. Plantas dicotiledôneas. Tu vai conseguir diferenciar elas já nas folhas. Como é que eu diferencio ela nas folhas, professor? Isso, o cara tá 500 anos à frente. Folhas das dicotiledôneas, elas são chamadas de folhas peninérvias ou neminérvias, né, como alguns chamam. Você vai ter ramificações difusas, estranhas, aleatórias, que tu não consegue discernir, faz aquele labirinto. Vocês estão ligados, né? Isso aqui é uma folha de dicotiledônia. Uma folha de monocotiledônia, um exemplo de uma monocotiledônia. Oi? É. O milho, ele é uma monocotiledônia. Como é que é a folha de um milho, de um pé de milho? Milheiro, sei lá.
E como é o nome desse tipo de feixe vertical? A folha dela é assim, né? Ela tem aqui a nervura mais larguinha no meio, né? E as outras, elas são todas alinhadas assim. São chamadas de folhas paralelinérvias. Cara, basta lembrar, são nervuras paralelas. O neninérvias. O que tem? Isso aqui é super importante. Monocotiledôneas são folhas paralelinérvias. Dicotiledôneas, folhas neninérvias. Tem, mas é muito menos utilizado. É muito mais para tu diferenciar. Olha, teve uma questão em 2020 da UES que trabalhavam justamente sobre isso, sobre uma monocot... Qual dessas plantas abaixo se referem a uma monocotiledônea? Aí tinha lá as opções. Aí tinha lá macieira, laranjeira, pé de maracujá. Aí basta tu lembrar dessas plantas. Todo mundo já viu, de alguma forma, em uma foto ou coisa parecida, uma planta dessa. E você consegue deduzir quais são as folhas paralelinérvias e neninérvias. Cara, é fatal. É a forma mais fácil de tu lembrar. No caso dessa folha, dessa questão, era o milho, porque as folhas eram paralelinérvias. São as monocotiledôneas. Nem, né? Sim, o Antônio, ontem tu me chamou a atenção para algo e que você estava correto. Eu troquei as bolas na questão da difusão. Difusão facilitada, difusão e osmose são transportes passivos. É porque eu troquei o nome, cara. É o transporte ativo que gasta energia. Mil desculpas, foi só. Tu viu tanto de nome, né? Que o professor guarda aqui no HD, a gente acaba trocando um nomezinho. Desculpa aí, tá bom? Transporte ativo é que gasta energia, tá? Difusão facilitada. Mingula! Vamos lá. Na baga. Ai, me chama de laranja, me espreme, me aperta, me deixa no bagaço. O que que significa isso, meu povo? A baga são frutos carnosos. Sim, frutos carnosos, tá? Frutos carnosos e também cheios de sementes. Você vai ter ali várias sementes. Muita semente. Na drupa, você vai ter o quê? Única semente. Exemplo: abacate, manga. Um único. Ameixa, né? Seria assim. É. Não, você come ele inteiro. É porque ali eu tirei a casca dele. Você come feijão com casca. Você come feijão com casca, chuchu. Você nunca ficou com a casca de feijão no dente? Japão, macarrão, eles fazem tudo com feijão. É porque a gente está acostumado a comer com sal, mano. Feijão salgado. Mas se você parar para pensar que ele é absolutamente insosso, se você botar um açúcar ali, ele fica doce, fica só a massa. A minha tia, ela faz um bife de caju. Você jura que está comendo hambúrguer? Hã? Eu acho que pessoas que comem carne. A menina foi embora para sempre. Ela deixou comigo o carregador dela. Alguém corre atrás dela, por favor? A men...
Achou ela? Menina, obrigado, viu? Vamos lá, né, gente? Drupa, única semente, né? E aí você também vai ter os chamados frutos secos, que são frutas, mas que elas não vão ter o quê? Bagaço. Ervilha. A ervilha são plantas que emitem vagem. Por exemplo, o feijão é um angiosperma, e ele, ao invés de uma fruta carnosa, ele emite uma vagem, que quando você abre, está lá as sementes dentro. É um fruto seco. A ervilha, você abre a vagem, cai as ervilhas. Um fruto seco. Todas plantas que têm essas vagens, né, essas estruturas que você abre e cai semente, são frutos secos. É por isso que vocês têm dificuldade de assimilar isso, porque vocês estão acostumados com a ideia de que o fruto ele é comestível. Entendeu? Nem todo fruto. Por isso, por exemplo, ó, que a galera convulsionou quando caiu uma questão dizendo que a grama era um angiosperma. Tem flor, tem fruto, tem semente. Tá vendo? Ó, a convulsão coletiva. Por quê? Tem flor, tem fruto, tem semente. Vocês, quem é que já assistiu? É monocotiledônea. É uma angiosperma monocotiledônea. É, cara. Se você eu gosto muito de usar os exemplos das animações infantis, que me marcaram muito. Por exemplo, aquela animação Vida de Inseto. É muito bom. E começa o filme ele fazendo o quê? Colhendo as sementes. Poxa, mano, vende em loja de agrária semente para você plantar a sua grama. Que semente é essa, cara? Se as gimnospermas são plantas supervascularizadas de grande porte, é de angiosperma. É porque, é justamente, olha, tu tem que entender que o sucesso evolutivo nem sempre é o tamanho. Às vezes, ser pequeno é o sucesso evolutivo daquela planta. Que ela tem a capacidade de reprodução, ela é pouca cobiçada alimentarmente por grande maioria dos animais, somente os ruminantes curtem ela. Então, ela passa desapercebida e ela vai se alastrando por aí. Entendeu? Então, ela, por exemplo, ó, o pessoal tem aquelas imagens assim, né, que fica contestando as teorias evolucionistas, né? Bota o tiranossauro aqui, aí ele vai encolhendo e vira uma galinha. Grande evolução. Grande evolução. Porque após a escassez provocada devido ao meteoro, né, pouca luz, que tem uma coisa, inclusive, que eu sei que não tem nada a ver com a aula de hoje, mas eu acho legal trazer para vocês, que tem o seguinte, olha, como é que você definiria o efeito estufa? Como é que você definiria o efeito estufa, Raíssa? Uhum, certo. Tá. O que, que ele faz com a atmosfera? O efeito estufa, ele se torna prejudicial, porque as nossas emissões tornam a atmosfera mais espessa, e por conta disso a gente acaba prendendo parte da radiação solar aqui dentro, que faz com que a nossa temperatura suba. Isso é efeito estufa. Agora, no período que aconteceu a queda do meteoro, a atmosfera ficou muito espessa. Mas muito, por causa da quantidade de fuligem, poeira, né, que ficou na atmosfera. E aí surgiu um fenômeno chamado, olha, tem a diferença de efeito estufa e o albedo planetário. O albedo planetário, enquanto o efeito estufa prende a radiação aqui dentro, o albedo planetário ele não permite que a radiação entre. Então, enquanto o efeito estufa eleva a temperatura, o albedo planetário diminui a temperatura. Sempre bom.
Super negativo. Aconteceu que tem-se registros, né? Acontecem em regiões onde está em atividade vulcânica, devido à grande quantidade de sedimentos lançados na atmosfera, que não permite a entrada de luz, fica aquela nuvem pairando por longos períodos, as plantas ficam com dificuldade de fazer fotossíntese e morrem. Exatamente. É um fenômeno chamado albedo planetário. Enquanto o efeito estufa é um fenômeno natural, bom para o nosso planeta, porque é o que retém o nosso calor e permite que haja vida, porém nós estamos espessando demais a atmosfera e prendendo mais radiação do que o necessário, fazendo com que a temperatura suba. Fala, bebê. Não, mas aí ele já está participando do processo natural do efeito estufa. Porque a cor branca ela tem mais refletibilidade luminosa, né, do que outras cores. Acontece que entra num ciclo vicioso, que com o aumento da temperatura o gelo derrete. E aí você tem menos reflexão, que provoca menos reflexão. E aí você aumenta a temperatura. E aí vira esse fenômeno extremamente nocivo para a gente, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os hormônios vegetais. Posso pagar aqui, gente? Posso pagar? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre um dos hormônios mais importantes. Eu vou falar sobre isso daqui e a gente já corre para dentro do exercício, tá bom? Aí, do TDzão. Vamos falar sobre as auxinas. As auxinas, ela é um dos hormônios mais participantes em todas as fases da planta. Ela é um hormônio que estimula o crescimento do vegetal. Ou seja, ele vai atuar com muito mais... Esse pincel não é o meu, é? É, não. Eu estava sentindo que ele estava estranho. Não sei, eu estava escrevendo, eu senti que ele não estava normal. Ó, vai ver como é diferente. Crescimento, tá? E ele é um hormônio que ele vai participar em diversas partes do vegetal, né? E em especial sobre o tecido meristemático. Demais. Demais. Porque o meu pincel eu consigo fazer linha fina e linha grossa. Aquele ali está com a ponta redonda. E se eu escrever de qualquer ângulo, ele fica da mesma grossura. Deixa eu com o meu toque. Vamos lá. O tecido meristemático, ele é constituído por que tipo de célula? Células totipotentes. O que é uma célula totipotente negada? Que tem a capacidade de se transformar em qualquer outro tipo de tecido. Esse tipo de tecido dará origem ao tecido parenquemático, tá? E é justamente naquela região de câmbio, né, chamado zona de câmbio, onde você vai ter a transformação do tecido meristemático para o parenquemático. Sabe o que é o mais legal das auxinas? É que ela é um hormônio fotofóbico. Fotofóbico. E por ela ser fotofóbico, ela faz com que a planta cresça em direção à luz. Marrem! Eu sabia que vocês iam surtar com isso. Gente, olha só, que legal. Suponhamos que eu tenho aqui um chão, né? E aqui um muro, uma parede. Tá? E aqui eu plantei uma planta, uma árvorezinha. Tá? Vou fazer ela bem longa. Vai ficar legal. Plantei uma árvore.
E aí vocês vão concordar comigo que essa planta ela só vai receber luz de um único lado dela. Concordam comigo? Que eu vou ter esse ângulo aqui de recepção de luz solar e essa estrutura aqui, ó, vai ser sombra, né? Quando depois de meio-dia, toda essa região vai gerar sombra. Gente, para pensar. Se esse hormônio ele é fotofóbico e a luz está do lado de cá, então toda essa parte dessa árvore aqui fica o quê? Na sombra. E por causa disso fica cheia de auxinas. E como a auxina ela provoca um aumento do potencial mitótico. Perfeito. Como ela provoca mitoses no tecido meristemático, esse lado desse vegetal vai fazer o quê? Vai crescer mais do que esse lado. O que a planta vai fazer? Vai se engendrar para o lado de cá, com muito guinzo. Vai querer se tortar para o lado de cá por conta da presença das auxinas nesse lado aqui. É por isso que quando você coloca plantinhas, cactos na sua janela, eles começam a ficar inclinados para o lado da janela, porque não tem sol vindo do teu lado de dentro. Então, periodicamente, você tem que girar o vaso para você espalhar as auxinas igualmente dentro da planta. Entendeu? Deu para entender? Qual é o hormônio responsável pela frutificação? As auxinas também, elas, eu falei, elas participam em todos os processos. Mas você vai ter a giberelina no processo de... A giberelina no processo de frutescência. Porém, produzir o fruto não é nada se você não puder maturá-lo. Você vai ter o gás etileno. Okay. Tá? O gás etileno amadurece. Portanto foi maravilha. Portanto, etileno, portanto, e ela nem estava aqui para se vingar, né? Que era o momento dela ficar pulando em minha volta. Né? Aquela coisa. Né? Aquela coisa assim. Né? Então, assim, ó, você vai utilizar. É dessa forma que nós temos hoje um ganho de mercado da horticultura dos frutos sem sementes. Tá? Não é por uma seleção artificial. Essas plantas elas são expostas a hormônios vegetais e estas plantas elas enfrutecem e amadurecem sem a necessidade de fecundação. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque você aumenta a eficácia, a eficiência do processo de produção de frutos. Você não está mais dependendo do processo de polinização. Professor, mas isso faz mal para a gente? Não. Sabe por quê? Porque hormônios vegetais... Tem isso também. Hormônios vegetais, eles só funcionam em uma quantidade exata. Quantidade ótima. Se você botar auxina demais para uma planta, ela não cresce mais. Ela para de crescer. Não é que nem você, Antônio, com suas bombas. Se você fica injetando ali esteroides, olha aí, olha a definição. Olha, que isso, cara. Nossa, você fica implementando. Quanto mais hormônios, esteroides você aplicar em você, mais você vai ficar gigante. Essa lógica, ela não se aplica nos vegetais. Se eu aplicar uma quantidade excessiva
de auxinas nesse vegetal, eu vou anular o seu processo de crescimento. Se eu aplicar giberelinas demais nesse vegetal, ele não enfrutece. Se eu tacar etileno demais, a planta apodrece, o fruto apodrece ainda pequeno. Então, você compra lá, né? Se tu vai no mercadinho, tu vai comer um mamão. Tu gosta de mamão? Tu gosta de mamão? Mamão aqui. Um mamão aqui. Foi muito ruim, eu sei. Tu pega, vai lá, chega no mercado, só tem mamão verde. E aí, você não vai comprar o mamão? Não, você compra o mamão e você deixa ele amadurecer em casa. Mas como é que você faz para você otimizar o processo de amadurecimento dele? Perfeito! Porque todo o corpo do vegetal e da fruta libera gás etileno. Tudo que você precisa fazer é o quê? Ensacar o gás etileno. Você pergunta assim, muitos de vocês perguntam, poxa, eu comprei a planta, a banana bem amarelinha em casa, levei para casa, a bicho ficou preta. Mas por que isso aconteceu? Ficou junto com outras. Na verdade, teve um aluno que falou, né, que no mercado elas são penduradas assim, que é para elas pensar que ainda estão no pé, né? Então é por isso que... Claro que não! Não, aí elas apodrecem mais devagar porque elas pensam que estão no pé. Mas não é isso não. É porque quando elas ficam penduradas, elas ficam aeradas, né? O ar passa por elas e os gases etilenos não ficam acumulados nelas. Agora, quando você leva para cá, você coloca ela dentro de uma fruteira, em cima de outras frutas, todas as frutas ali estão liberando etileno. Então, você vai acelerar o processo de amadurecimento da tua bananinha. Então, a melhor coisa que tu faz é cortar os pendúnculos, né? Você não arranca a banana do pendúnculo. Você fatia a banana, deixa ela junto do pendúnculo dela, daqui a nananinha, né? Você deixa ela junto com o pendúnculo dela, você não arranca, você corta isso aqui. E você deixa ela espalhada. Você não deixa ela uma em cima da outra, você deixa ela mais abertinha. Ela vai apodrecer mais devagar, porque ela vai ficar mais airada. É porque a banana ela tem uma casca muito mais oxidativa por conta das concentrações de potássio. Se você arranca, é incrível. Cara, se você tira a banana, se você abre a banana, ela escurece em minutos. É travoso. Minha Nossa Senhora! Eu também nunca vi isso, não. Ele viu no Zap. Beleza, gente? Então vamos lá. Vamos tentar resolver algumas questões? A gente parou aonde a aula passada? Acorda, Pedrinho. Cara, ficou na minha cabeça. Fazer o quê? Qual a questão? Peraí. Peraí que ó, o TD sumiu. Meu estoque de Nelsoro. De vida. Não, eu disse de vida. Compartilhe. Porque a gente passa para passar no psicotécnico. Tu já tirou carteira de motorista? Tu vai saber, é importante. Faz o seguinte, quando tu for fazer o teste psicotécnico, tu não faz essas linhazinhas embaixo para tu ver o que é legal. Para trazer uma ideia de chão. Por exemplo, aquela minha linha ali, esse chão aqui ele está flutuando. Então eu tenho que fazer essas linhazinhas aqui, ó. Que está fixo. Isso. É uma ideia de reprova no psicotécnico.
Eu não lembro qual foi. Ah, porque eu errei uma palavra. Aí, por causa do teu ginequeu, aí eu falei, era o teu momento de se vingar. De ficar pulando minha volta. Ah, de novo. Vamos lá, gente. Eu parei aonde a aula passada, hein? Foi até a sexta, né? Tu quer que eu faça a 19, é isso? Vamos lá, ó. Vamos lá. Os pseudofrutos são estruturas suculentas que contêm reservas nutritivas, embora não se desenvolva a partir do ovário. O professor Theo trouxe isso bonitinho para a gente hoje. Muitas espécies, foi? É o TD, questão 19. Trouxe não? Não ganhou não? Que coisa, não? Se junta com ela aí, pô. Embora não se desenvolva a partir do ovário, muitas espécies são consideradas comestíveis e bastante apreciadas, ricas em fibras, vitaminas, sais minerais, açúcares e carboidratos. Quanto ao pseudofruto, é correto afirmar que na maçã, o arquênio ele é a parte comestível. Como eu falei para vocês, é o pendúnculo também que dá origem à parte carnosa da maçã. Portanto, não é o arquênio. No abacaxi, apenas a frutícula é a parte comestível. Como eu falei para você, o abacaxi ele nem entra na classe dos pseudofrutos, ele é uma infrutescência, ou seja, ele é apenas um acúmulo nutritivo da planta. Ele nem participa das estruturas florais, ok? Ah, cara, eu não, se eu não estou enganado, a pitaia também é. Ela é uma fruta de cactácea. A folha, a planta que dava a pitaia é um cacto. Tem gosto de quê? Não, aí tu quebrou minhas pernas. O açaí, ele tem um gosto que eu gosto de açaí. Ah, então não vou nem falar. Que eu sou fã daquele açaí. Do sorvete de açaí. É, eu gosto. Eu gosto. Eu sei. E o cocô sai preto. Item C. No caju, o pendúnculo é a parte comestível. Eu trouxe essa resposta hoje para vocês. O pendúnculo do abacaxi é que é a parte comestível. Está correto, item C. Do caju. 5 eu respondi ontem 5 e 6. Tá nas gravações. Desculpa, viu, Raíssa, mas só para a gente não ficar respondendo o que já respondeu. Tá? Vamos de 11. Olha aí, ó. É Nicolas, né, teu nome? Nicola, sério mesmo? Tipo Nikola Tesla? Tipo isso? Eu não julgo, não. O nome do meu filho é Leônidas. Tu tá rindo do nome do meu filho? Hã? Não! Nicola Baldaço. Super balde, né? Um baldaço. Peraí, teus pais são primos, tipo assim? Aí teu pai ele só tem um sobrenome. Ah, e Brena Fábia, ela não tinha outro sobrenome.
Ah, tirar o sobrenome da mulher e pegar o do marido. Que doideira. Não, ó, eu tenho uma amiga minha que o nome dela é Jeane e ela se casou com um cara que tinha o nome dele, eles estão morando na Itália, tá? O nome dele é Andrea. Aí o interessante é que aqui ela tem nome de mulher, ou ela tem nome de mulher e ele tem nome de mulher, e lá Jeane é nome de homem e Andrea também é nome de homem. Lá na Itália, Andrea é nome de homem. É porque lá na Itália o antigo era masculino. Então, Andrea é masculino. Aqui é masculino, mas termina no A. Os nomes que terminam no A, na Itália é masculino. Que doideira, hein? Vamos ver aqui essa questão 11. Após a transformação do meristema vegetativo... Calem as bocas! Após a transformação do meristema vegetativo em meristema floral, ao surgimento da flor, de forma genérica, uma flor é constituída por verticilos florais, que são cálice, constituído pelas sépalas, a corola, constituída pelas pétalas, o androceu e gineceu. Segundo o modelo de determinação genética ABC, a identidade dos vecilos é definida pela interação de pelo menos 3 genes. A atividade do gene A, necessária para a formação do perianto, né, que são os verticilos não reprodutivos. Olha aí, ó, vamos lá. A. Estruturas não reprodutivas. Não reprodutivo. Essa questão aqui ela é chatinha de fazer, mas ela é fácil. Vamos lá. A, perianto, verticilos não reprodutivos. A atividade do gene C, ela é necessária para a formação dos reprodutivos. Então, aqui, ó, reprodutivo. Reprodutivo. E a atividade do B está envolvida na diferenciação entre pétalas, onde o gene está ativo, e as sépalas, onde o gene B está inativo. Assim como na diferenciação entre estames, onde o B está ativo, e carpelos, onde o B está inativo. Os carpelos, eles são as estruturas florais femininas, né? Tá? Então, você vai ter ali os estames como masculino e o carpelo no feminino. Então, o B estando ativo, ele produz o estame, e inativo, ele produz o carpelo. É porque é um nome que está em desuso, né? O Unicamp avacalhou aqui, mas é meio que intuitivo. Se os estames produzem, são as partes masculinas, carpelo a gente já deduz que é o feminino. Uma flor completa de angiosperma e 2 flores hipotéticas, flor 1 e 2, são apresentadas a seguir. Assinale a alternativa que apresenta os genes ativos das flores 1 e flores 2. Bom, na flor 1, eu tenho as estruturas não reprodutivas. Portanto, eu tenho, com certeza, o gene A para a flor 1. Flor 1, eu vou ter, com certeza, o gene A. E também eu vou ter B, eu vou ter o que? O carpelo, né? Que são as estruturas femininas. Olha aqui as estruturas femininas aqui embaixo, né? Que a gente vai ter aqui, ó, a parte da corola, né? A parte mais embaixo aqui. É isso mesmo? Espera aí, o B, se está ativo, a gente vai ter estrutura estame. Estame. Nenhuma das duas estão apresentando estames. Gene B está inativo, assim como a diferenciação dos estames, onde o gene B está ativo, os carpelos o gene B está inativo. Sépalas, onde o gene B. Então, no ativo eu também vou ter as sépalas, né? Ó. Olha aqui, ele falou aqui, ó, no gene B eu vou ter, ele estando ativo, eu vou ter a presença das sépalas, que são justamente o que a gente chama de pétala, né? Então, tem pétala, então está ativo.
Que é, macho? Onde é que tu viu esse nome? Não, macho, são justamente os verticilos não reprodutivos. Tá logo do lado. Quais são as estruturas não reprodutivas? Eu listei pra gente aqui quando eu fiz a flor. Não, isso aí é reprodutivo. Isso, pétala, sépala, colora, né? Corola, o pendúnculo, são estruturas não reprodutivas. É porque, macho, tu tem que entender que quando um professor universitário ele é chamado para fazer uma questão de nível médio, ele pensa, meu momento de brilhar. Aí ele pega nomes que vocês não veem, tá? E aí ele coloca lá, e ele coloca entre parênteses explicando o que é. Só para te chatear. É. É estruturas não reprodutivas. Isso. Que são as sépalas, né? Ou tépalas, como eu coloquei para vocês. E a flor, então aqui eu vou entender que tem as sépalas ali, né? Então aqui A e B. E na flor 2, a flor 2, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter também a formação das sépalas. Então eu vou ter o gene A. E eu tenho uma estrutura reprodutiva aqui, né? Que é o gineceu completo. Que é o quê? A parte reprodutiva, que é o quê? C. Portanto, qual é o item correto? Item C de churros. Gente, excelente noite para você. Excelente noite. Raíssa, é um prazer ter você conosco. Obrigado, viu? Mas estava de uma forma muito distante. Valeu, Nicola Tesla. Eu sei como é essa tristeza aí. Na 7ª série eu vivi isso. É assim, é? Tipo, eu não quero R$ 1 milhão.